dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma aula, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender juntos, né? Hoje o tema é mansidão. Mansidão. O texto base está lá no Salmo 37, dos versos 1 a 11, e também Mateus, capítulo 5, verso 5. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, verso 5. Essa é a segunda parte do texto base. Como a gente sempre faz, vamos orar, né, para pedir a Deus a sabedoria, porque nós estamos com a palavra dele aberta, para que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, entender aquilo que está no coração de Deus e a vontade de Deus para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos abrir a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e conhecer sobre esse tema mansidão, que é fruto do Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, a compreender, praticar, viver, Pai, do modo digno do Senhor, viver da forma que lhe agrada. Essa é a oração que nós fazemos e já agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura da palavra? Salmo 37, versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E agora, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Agora vamos para Mateus 5, capítulo 5, verso 5, no Novo Testamento, né? Mateus, capítulo 5, verso 5. Vamos ao que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavra do Senhor. Que tema, hein? É um tema bem desafiador para nós. Mansidão, né? Nos tempos de hoje, em particular, ter mansidão tem que ter muita fé no Senhor Jesus Cristo, entender daquilo que Ele está querendo dizer para nós e seguir a direção do Espírito Santo de Deus, né? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então a lição nos propõe uma das virtudes que a humanidade mais precisa e mesmo assim mais despreza é a mansidão para a resolução dos conflitos, né? Então precisa de muita mansidão, mas também a mansidão é desprezada. Por conta disso é que vem as guerras, né? As guerras vêm, os conflitos vêm, as contendas vêm, porque não há mansidão, né? Vamos dar uma olhadinha lá, começar a dar uma olhada na nossa Bíblia Sagrada, em Sofonias, capítulo 3, verso 2, Antigo Testamento. Sofonias, o capítulo é o 3, o verso é o 2. 3, 2, diz assim a palavra do Senhor: Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então essa pessoa que não procura mansidão, ela não busca esse fruto do Espírito, né? Então a pessoa, como diz Sofonias, Sofonias, capítulo 3, verso 2. A pessoa não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha que coisa, hein? Vamos seguir aqui a nossa sequência. O que a mansidão é? Só para a gente definir. Mansidão é ser amável, né? Dócil, humilde, calmo, sobretudo o quê? Obediente a Deus. Amável, dócil, humilde, calmo, sobretudo obediente a Deus. Nós temos que andar em obediência. O que a mansidão não é? Mansidão não é covardia.
Mansidão não é passividade e mansidão também não é fraqueza, né? Então isso nós temos que levar em consideração. Seguindo, meus irmãos, a convivência familiar e social se torna mais saudável, evidentemente, quando se há mansidão, né? A falta de compreensão atrapalha, né, o exercício da mansidão, né? Então, muitos relacionamentos, né, são conturbados porque não há mansidão, né? Ou seja, tem essa falta de compreensão. Você precisa ouvir, nós precisamos ouvir, saber ouvir, né? A Bíblia apresenta para nós exemplos de homens mansos. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? O que diz a Bíblia para nós em Números, capítulo 12, verso 3? Números, capítulo 12, verso 3. Quem é esse personagem que a Bíblia está falando? Números, no Antigo Testamento, capítulo é o 12, o verso é 3. Diz assim a palavra do Senhor. Era o varão Moisés, está falando de Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está falando que Moisés tinha muita mansidão. Era o varão Moisés muito manso, né? Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vamos dar uma olhadinha também em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, o capítulo é o 11, versos 28 a 30. Exemplo, né? De mansidão. O capítulo é o 11. Verso bem conhecido. Vamos começar a ler aqui. Nós vamos identificar rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos falando de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplo, um grande exemplo de mansidão. É o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo, né? Mansidão é um desafio pessoal que nós precisamos buscar. É fruto do Espírito e nós precisamos, né, demonstrar esse fruto. Né? O estresse do dia a dia, né, aqui como diz a lição, né, pode nos atrapalhar nessa busca. É o que acontece, né? A mansidão é um desafio pessoal e o estresse do dia a dia pode nos atrapalhar nessa busca. Mas qual deve ser a nossa posição? Vamos para a Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 4, verso 2. Efésios 4, 2. O que diz Efésios 4, 2? Vamos lá. A palavra do Senhor que nos ensina, é a nossa regra de fé e prática. Efésios, capítulo 4, verso 2. Vou dar um pouquinho aqui que eu estava longe. Efésios capítulo 4, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Dar suporte, né? Dar suporte. Suportar aqui é dar suporte. Suportando-vos uns aos outros em amor. É o que diz a palavra do Senhor. Vamos também em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Essa deve ser a nossa posição. Colossenses, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É o que diz a palavra do Senhor. É a posição que nós devemos, né, adotar, segundo o que diz a palavra do Senhor para nós, segundo o que nos ensina a palavra do Senhor. Voltando no Salmo 37, o verso 8, o Salmo 37, o verso 8, diz para nós o quê? Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Está falando para deixar a ira. Temos que andar em mansidão, porque mansidão é fruto do Espírito. Vamos voltar lá, como já vimos algumas vezes, é sempre bom voltar nesse endereço, Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 e 23. Deixa eu achar aqui também, vamos fazer a leitura. A gente já conhece bem, ok, mas é sempre bom passar, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão.
domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Vamos dar uma passadinha também em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. O que diz o Pedro para nós? 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um homem interior, que vai nos remeter a fruto do Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, meus irmãos, a mansidão, ela abre caminho para desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, né? Com mansidão, nós temos relacionamentos saudáveis. O que a Bíblia diz para nós? Sempre a Bíblia tem a nos ensinar, evidentemente, claro. Então, Provérbios capítulo 15, verso 18, diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O iracundo é aquele cheio de ira, né? O que suscitar? Desperta a contenda, brigas, né? Mas o longânimo apazigua a luta. Ele não quer brigar, né? Provérbios 22, de 24 a 25. Interessante, né? Provérbios 22, versos 24 e 25. O que diz a palavra do Senhor para nós? Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não é para andar com o homem iracundo, como diz a palavra do Senhor para nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. Vamos lá. Carta de Paulo, Timóteo. 2 Timóteo. Vamos lá, para o final. Novo Testamento. 2 Timóteo. Quase lá. O capítulo é o 2, os versos 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Está dizendo que a ira é laço, né? Então, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Deus não é Deus de confusão, é o que diz a palavra do Senhor. E o que diz Provérbios 15, 1? Voltando lá em Provérbios capítulo 15, né? Passamos por lá, mas vimos outro verso. Então nós vamos ver o 15, 1. O que diz a palavra do Senhor para nós? O 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A palavra tem que ser temperada com sal, né? E a lição ensina para nós que a mansidão é uma estratégia vitoriosa. A mansidão é uma estratégia vitoriosa. O que diz a palavra do Senhor? Vamos voltar a Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Os versos 19 a 30. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? 26, de 19 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Até o 30.
De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, os me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. 30. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Olha que exemplo. O Isaac não contendeu. Os contenderam com o Isaac, mas Isaac não contendeu. Então eles iam abrir um poço, né? E aí, esse poço é nosso. Mas o Isaac não contendeu. O que diz o final, no verso 30? Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Que bênção, né? O que a lição nos ensina, meus irmãos? Essa lição a respeito de mansidão, ela nos ensina que as nossas ações não devem ser baseadas nas nossas reações, né? Mas sim nos princípios que nós carregamos. Né? Não deve ser baseado em reação, porque se for reagir, a gente vai fazer exatamente igual àquilo que nos fazem. Mas a palavra do Senhor diz para que nós tenhamos mansidão, porque é um fruto do Espírito. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine cada dia mais, que nós possamos andar na direção que Deus aponta. Essa lição fica por aqui. Se Deus assim permitir, na próxima semana teremos uma outra para que sejamos ainda mais edificados. Graça e paz.